grata satisfação de estar aqui com um grande pesquisador e amigo de caminhada, inclusive, de longa data, não muito longo, porque a gente já não tem tanta idade, já fomos mais novos, mas tínhamos mais cabelo, talvez. Tem uma apresentação formal, depois uma apresentação mais significativa, assim. Então, uma apresentação formal, o professor Leandro Garcia tem graduação em Letras, Português e Inglês, na Universidade de Castelo Branco, mestrado em Letras, Estudos Literários, aqui pela PUC-Rio, doutorado em Letras, também Estudos Literários, também pela PUC-Rio, pós-doutorado em Letras, também pela PUC-Rio, pós-doutorado em Teologia pela FAGE, e atualmente é professor adjunto 2 de Teoria da Literatura e Literatura Comparada na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, das universidades mais conceituadas do país, e trabalha com a temática de teoria literária, literatura brasileira, tem trabalho de epistolografia, crítica epistolográfica, interdisciplinaridade, modernismo, cultura e comparativismo. Mas estamos falando de um mineiro, né, assim, agora, mineiro, né, que, então, em função dos nossos amigos que não são daqui, o mineirês é um outro idioma, né? O portunhol é um idioma, o mineirês é outro idioma. Então, eu queria evocar aqui um conto de um escritor paulistano, que depois foi morar em Minas, chamado Felipe Peixoto Braga Neto, e escreveu um livro sobre as coisas simpáticas da vida. Então, o Leandro se encontra nessas coisas simpáticas da vida, e tem lá um conto chamado Sotaque Mineiro. É ilegal, imoral ou engorda? As 3 coisas são boas. Diz lá, então, os mineiros têm um ódio mortal das palavras completas. Preferem, sabe-se lá por quê, abandoná-las no meio do caminho. Não dizem, pode parar, dizem, pode parar. Não dizem onde eu estou, diz onde eu estou. Os não mineiros, ignorantes nas coisas de Minas, supõem precipitada e levianamente que os mineiros vivem linguisticamente falando apenas uai, trem, sou. Digo-lhes que não. Mineiro não fala que o sujeito é competente em tal ou qual atividade. Fala que ele é bom de serviço. Pouco importa se é juiz, jogador de futebol ou ator de filme pornô. Se der no couro, metaforicamente falando, claro, ele é bom de serviço, faz sentido. Então, estamos com alguém que é bom de serviço, mineiramente falando, e queremos ouvir ansiosamente sua contribuição. Bem, depois dessa apresentação, nem sei mais o que eu falo direito, né? Porque esse negócio de ser bom no coro ou não é... Ainda mais depois de um dia cansativo, sendo o último a falar. Aí que o coro fica comprometido, fica difícil mesmo. Mas é um prazer realmente muito grande voltar à PUC. Eu estudei aqui durante 10 anos, de 2000 a 2010. Então, retorno à PUC é sempre retorno à casa. E não só por estar nesse evento, mas também por reencontrar os grandes amigos. Tenho aqui meu orientador de doutorado e de pós-doutorado, o professor Júlio Diniz, que é o decano aqui do departamento, aliás, do decanato, perdão. Tem também o meu orientador da teologia, do pós-doutorado em teologia, que é o professor Geraldo Demore. Minha querida professora Marília, foi minha professora aqui na Letras. Então, acaba que é reencontrar amigos, reencontrar professores, né? Bem, esse texto que eu vou ler para vocês, eu escrevi especialmente para esse evento, de título Alceu Amoroso Lima e George Bernanos, Literatura, Mística e Correspondência. A minha linha de pesquisa, a minha linha de trabalho, de investigação, é a epistolografia literária, a troca de cartas, estabelecimento de correspondências entre escritores, entre intelectuais, artistas em geral. E como o assunto principal aqui do nosso evento é a questão da mística, faz parte esse assunto que eu vou abordar, esse texto que eu vou fazer a leitura dele agora, sobre Alceu Amoroso Lima, o Tristão de Ataíde, e a sua amizade com George Bernanos, e como que esse assunto, essa temática da mística, da espiritualidade, da busca da verdade, permeou a correspondência de ambos, correspondência essa que eu estou, digamos assim, na metade do processo de organização, tive condições de concluir,
por cortes de verbas da bolsa de pesquisa que eu tinha recebido e, do nada, o CNPq cortou. Mas, ainda assim, dá para avisar, para falar um pouco, para partilhar com vocês o que eu consegui escrever até agora, o que eu já consegui pesquisar até agora. Bom, então vou seguir a leitura. Alceu Moroso Lima e Jorge Bernanos, certamente, não planejaram a publicação e muito menos a pesquisa sobre os seus arquivos, sobre as suas cartas, sobre os seus mais diferentes documentos manuscritos até hoje inéditos. O arquivo pessoal de um escritor é um espaço privado, múltiplo, híbrido de linguagens e textualidades, no qual a correspondência, na maioria das vezes, ocupa um espaço singular de produção de notícias e de conhecimentos, possibilitando ao crítico as mais diferentes possibilidades hermenêuticas e de produção de sentidos. Pensar nas diferentes naturezas e funções da epistolografia é, sem dúvida, entrar num terreno complexo e conflituoso que envolve remetentes, destinatários, cartas, envelopes, selos e outros rituais próprios da correspondência, levando-nos a pensar nesta liturgia que tanto marcou a vida literária e que hoje em dia corre o risco de ser inserida no Museu das Grafias, dado o avanço avassalador das comunicações virtuais. Franz Kafka foi um dos epistológrafos mais compromissados e conscientes desse mistério, tanto que afirmou, cito Kafka, se não fosse absolutamente certo que a razão por que deixo as cartas sem as abrir durante um tempo é apenas fraqueza e covardia, que hesitaria tanto em abrir uma carta como hesitaria em abrir a porta de um quarto onde um homem estivesse. Talvez já impaciente à minha espera. Poderia explicar-se muito melhor que era por profundidade que deixava ficar as cartas. Ou seja, supondo que sou um homem profundo, tenho então de tentar estender o mais possível tudo que se relacione com a carta. Portanto, tenho de abrir devagar, lê-la devagar, e várias vezes pensar durante muito tempo, fazer uma cópia a limpo depois de muitos rascunhos, e finalmente hesitar ainda em pô-la no correio. Tudo isso posso eu fazer, só que receber de repente uma carta não se pode evitar. Ora, é precisamente isto que eu atraso com um artifício. Não a abro durante muito tempo. Ela está em cima da mesa, à minha frente. Oferece-se a mim continuamente, recebo-a continuamente, mas não a aceito. Fecha a citação de Kafka. A correspondência possibilita que diferentes mundos se comuniquem e se troquem mutuamente numa complicada rede de contatos e cumplicidade que caracteriza a troca epistolar. Isto é, pensando nesta atividade como algo regular e metódico, como foi para Kafka, Stefan Zweig, Jorge Bernanos, Mário de Andrade, Alceu Moroso Lima, Marcel Proust, Rainer Maria Rilke, dentre outros, e não apenas com uma simples troca de informações. Podemos dizer que a correspondência entre intelectuais e artistas ganha força e alcança um certo status de obra, tamanho grau de sua complexidade e organização. Não é à toa que Stefan Zweig escrevia e reescrevia suas cartas, num incansável trabalho sobre rascunhos e textos originais, pensando a sua epistolografia com os mais diferentes destinatários, num cuidado, em geral, deferido à escrita da obra tradicional, aquela posteriormente publicada. Ou então penso em Mário de Andrade, cuja atitude cuidadosa para com a sua correspondência era tão forte que chegou a escrever uma carta-testamento ao seu irmão, orientando o futuro e o destino de seu arquivo epistolar. Ou seja, a carta é obra, carta é matéria pensante e pensada, carta é documento e testemunho. A carta é um texto instável nas suas formas de expressões. É uma tipologia polimorfa e híbrida por natureza, não podendo receber definições e limites inflexíveis, sem abrir a possibilidade das exceções. É um gênero de fronteira, de entre-lugar, cambiando sempre entre o público e o privado, embaralhando por completo esses espaços em determinadas correspondências, especialmente quando estas são publicadas e reveladas. Neste sentido, uma boa questão é: será que o missivista escreve a sua carta e pensa na possibilidade futura de a mesma ser publicada? Ou a publicação é uma vontade de seus herdeiros, ou então de pesquisadores com intenções investigativas e ou voyeurísticas? Talvez o medo de Kafka se justifica não por sabermos o que vem dentro de uma carta. Esperam-se mil possibilidades, segredos, revelações, términos, propostas, ideias, boas ou más intenções, chantagens, boas ou péssimas notícias. O que se pode dizer numa carta que não se poderia dizer em um outro lugar, em um outro suporte? Segundo a crítica literária francesa Geneviève Roche-Buzinac, cito Geneviève, a leitura da carta é facilitada por sua realização no contínuo,
A classificação que cada missiva coloca diante da respectiva resposta é a que fornece o maior número de indícios sobre a harmonia de uma relação epistolar. A qualidade do entendimento, o estabelecimento de um eco, a compreensão mútua. De maneira ainda mais evidente do que em outros gêneros, como poesia ou romance, o sistema de leitura modifica o sentido de mensagem. É o olhar do leitor que faz com que os epistológrafos se tornem personagens de uma ficção verdadeira, fecha a citação da Genevieve. Ou seja, precisamos considerar um outro problema sério da relação tempo-espaço da experiência epistolar. O quando e o onde da escrita de uma carta não é, obrigatoriamente, o quando e o onde da sua leitura, já que o presente da escrita é o futuro da leitura, assim como o presente da recepção corresponde ao passado do envio. E nesses intervalos, nessas fraturas, nessas fissuras, muita coisa pode acontecer. Remetente e destinatário se modificam, os assuntos tratados envelhecem, verdades são refeitas e repensadas, tornando-se hipóteses ou até mesmo ganham status de falácia. Estaria aí a razão para o medo de Kafka? Pois, certamente, o autor de A Metamorfose sabia muito bem que a carta é sempre cortada pelas instâncias do efêmero e do eterno, das certezas e das deformidades, do claro e do opaco, realidades estas que contribuem para a sua dimensão de segurança precária, própria das escritas íntimas, das autografias, das escritas do eu ou que não são impressas, que não visam uma edição, pelo menos à primeira vista. Talvez um dos medos do remetente seja a imagem de si que chegará ao destinatário. O que eu quero que ele saiba de mim? Trata-se de uma intrigante pergunta suscitada deste medo, deste cuidado, desta hesitação. Sabe-se que o remetente de uma carta se constrói para o seu destinatário, encenando um eu fictício, muitas das vezes, construído e moldado no sentido de corresponder a certas expectativas. Por isso, o caráter poroso e fragmentado das verdades epistolares. Se são verdades construídas, de que tipo se fala? São seguras? Ou seja, é a complicada encenação de si no texto epistolar. Situação esta sempre denunciada pelos estudiosos deste gênero, a mise-en-scène que o epistológrafo provoca de forma nem sempre assumida, porém perceptível e perigosa, num jogo de representação forjado na sua relação, muitas das vezes, com o destinatário. Estaria aí a arte da carta ou a carta a serviço de uma arte? Stefan Zweig tentou responder a esta questão no seu texto A Arte da Carta, no qual se lê, cito Zweig, pelo fato de que cada carta se dirigir sempre a uma pessoa singular, a uma pessoa específica, presente ao sentimento, a carta se tornou involuntariamente um retrato duplo de quem fala. Inconscientemente, a voz do destinatário respondia a essa aura de comunhão e irradiava uma familiaridade que era, ao mesmo tempo, aberta e íntima, eloquente, discreta, familiar e secreta. Fecha a citação. Eu sou o outro, entre aspas. Talvez seja uma fórmula que ajuda a pensar e repensar as idiosincrasias da epistolografia, pois, como defendeu Stefan Zweig, a voz do destinatário responde, muitas das vezes inconscientemente, no discurso do remetente. O problema é quando somos, ao mesmo tempo, remetente e destinatário das nossas próprias cartas, pois escreve-se para não estar só, para não ficar só, para não deixar o outro só, para se ter a sensação de que alguém nos receberá, alguém lerá o que escrevi. Escreve-se também pela sensação, às vezes vã, de que alguém se importa comigo e que quer saber como eu estou, o que tenho para contar e partilhar. A carta é um discurso dos ausentes e a correspondência se alimenta também pelas ausências. Escreve-se uma carta não apenas para não se sentir só, mas também para não se acreditar ser uma pessoa tão solitária. Então, a carta é uma estratégia pertinente para se preencher tais lacunas, estes vazios ontológicos com os quais vivemos, uns mais, outros menos, ao longo da vida. Certamente, a correspondência trocada entre Alceu Amoroso Lima e Jorge Bernanos nos possibilita fazer uma série de análises e especulações nos mais diferentes e diversos campos do saber. Opto para este congresso refletir um pouco sobre os questionamentos de ordem religiosa, mística e ontológica, o desconforto deste mundo, usando uma expressão do próprio Bernanos. Desconforto este que nos obriga a repensar o lugar do sagrado e do mistério, não apenas nesta troca epistolar, mas também na obra e no pensamento de ambos. Jorge Bernanos nasceu em Paris em 1888, falecendo no subúrbio da mesma capital em 1948.
De família numerosa e muito religiosa, desde cedo se encaminhou nas fileiras do catolicismo conservador francês, de tendência monarquista e orleanista, e sempre alinhado ideologicamente à antiga Action Française. Foi contemporâneo, leitor e comentador de grandes escritores deste período, como Charles Maurras, Joseph de Maistre, François Mauriac, Paul Claudel, Charles Péguy, Léon Blois, Jacques Maritain, dentre tantos outros. Bernanos participou intensamente da vida política francesa. Foi soldado na Primeira Guerra Mundial e repórter na Guerra Civil Espanhola. Após a derrota da França para os alemães, em 1940, já exilado no Brasil, decide apoiar, mesmo à distância, o movimento França Livre, escrevendo uma infinidade de artigos de jornal nos quais se posicionava contra o regime de Vichy e a favor da resistência francesa. Nesta mesma resistência, Bernanos atuou via literatura e imprensa, acreditando no soerguimento da segunda filha da Igreja, mesmo após o esfacelamento da mesma, pelas, entre aspas, patologias da modernidade, o iluminismo, a Revolução Francesa, a República, o cientificismo, o marxismo, o comunismo. Essas eram as patologias da modernidade para Bernanos. Quando se referia a Bernanos, Alceu Amoroso Lima sempre o chamava de o martelo da Igreja, epíteto este motivado pela contundência ideológica com que o autor de Sob o Sol de Satã defendia a instituição e, ao mesmo tempo, atacava com força o mundo moderno e as suas derivas, como se pode verificar neste fragmento de Les Enfants Humiliés. Cito o fragmento desse livro. A esperança, eis a palavra que eu queria escrever. O mundo vive demasiado depressa. O mundo já não tem tempo de esperar. A vida interior do homem moderno tem um ritmo demasiado rápido para que nela se forme e amadureça um sentimento tão ardente e terno. E ele encolhe os ombros à ideia dessas castas núpcias com o futuro. A esperança é um alimento demasiado leve para o ambicioso, ameaçaria enternecer-lhe o coração. O mundo moderno não tem tempo de esperar, nem de amar, nem de sonhar. É a pobre gente que espera um sem lugar, exatamente como os santos amam e padecem por nós. Fecha a citação de Les Enfants Humiliés. Nesta passagem, como em tantas outras, Bernanos apresenta um dos temas mais caros à sua obra e ao seu pensamento: a difícil convivência com o mundo moderno, com a modernidade, esta inimiga da cristandade. Pois para este autor, a experiência católica se dava pela manutenção cega dos valores mais tradicionais do catolicismo, numa perspectiva medieval de cristandade e manutenção dos valores desta. Se para Baudelaire, poeta e filósofo, a modernidade se caracteriza, dentre outros aspectos, pela tensão entre o efêmero e o eterno, entre o contingente e o imutável, Bernanos achava que a solução para este conflito estava justamente em evitar e até mesmo negar estes valores do transitório, declarando uma espécie de guerra a este elemento inexorável da experiência existencial. Daí sua noção de mística calcada na afirmação dos valores cristãos mais antigos, especialmente aqueles defendidos pelos padres da Igreja e pelos textos sagrados mais arcaicos. Nesta carta ao Alceu Amoroso Lima, em janeiro de 1940, assim afirmou o romancista francês: eu estava só, ou melhor dizendo, eu estava a bordo da solidão. Eu me acreditava só, ainda que eu não ignorasse, no fundo, que eu não me comportasse bem, que eu iria seguramente mais além. No plano da exegese, esta preguiça clerical nos valeu a crise modernista. Se verificará bem cedo o resultado no plano político. Como transcender a este mundo, a esta realidade, a esta dor de existir que tanto arruinou os santos? Fecha a citação da carta. Como transcender este mundo e esta realidade? Parece-me que a dúvida do autor de O Diálogo das Carmelitas é deveras atemporal. E por isso mesmo, atual, buscando uma resposta sempre intrigante e desconcertante, seja para a mística moderna ou mais tradicional. Respondendo ao amigo, em 25 de fevereiro de 1940, assim afirmou Alceu Amoroso Lima: creio ser impossível a sobrevivência humana e intelectual neste mundo que se organiza em torno de uma guerra, de mortes organizadas e programadas. Meu caro Georges, como sobreviver neste mundo que caminha rumo ao nada? Como viver no mundo sem Deus, num mundo que mata a sua juventude? Como viver no mundo que nega Cristo e a sua igreja sabidamente? Entretanto, meu caro George, é neste mundo que deve-se forçar a graça de Deus, porque não conseguimos se afastar deste mundo e nele devemos agir em nome da única verdade. Fecha a carta.
Lembro que esta defesa intransigente pela verdade, por parte de Alceu Moroso Lima, condiz com aquele momento biográfico do crítico literário, isto é, os anos 40. Este, entre aspas, primeiro Alceu, dialogava bem com Bernanos, uma vez que também defendia, ele, Alceu, valores e pressupostos da ideia de cristandade. Na realidade, este primeiro Alceu ainda estava impregnado pela liderança ideológica de Jackson de Figueiredo, principal responsável pela conversão religiosa do crítico ao catolicismo em 1928. Era o Alceu intransigente e presidente do Centro Não Vital, editor da revista Ordem, homem de confiança do ministro Gustavo Capanema, último reitor da antiga Universidade do Distrito Federal, que um ano antes, em 1939, ele, Alceu, decidiu pela total extinção desta universidade, alegando que a mesma era, entre aspas, um ninho infestado de comunistas, fecha aspas. Nesta fase de sua vida e à frente da ação católica brasileira, Alceu fortaleceu a aliança de cooperação político-religiosa entre o Estado brasileiro e a Igreja Católica, fazendo as pontes necessárias entre os palácios do Catete e São Joaquim. Ambos, Alceu e Bernanos, acreditavam numa espécie de recristianização da sociedade. Alceu, através da arregimentação de intelectuais, artistas e políticos em torno da ação católica, e Bernanos, através da sua produção literária e atuação quase bélica na imprensa do seu tempo, mas ambos imbuídos de um mesmo ideal místico de afirmação intransigente da fé católica e recuperação, na sociedade odierna do seu tempo, do prestígio milenar da Igreja. Escrevendo Alceu, em 25 de fevereiro de 42, e relatando o processo de criação do seu romance Monsieur Wynne, Bernanos dá mais informações acerca da sua visão de inclusão ou exclusão do mistério, a carta dele. Assim como em Sur le Soleil de Satan quis fazer uma sátira contra Anatole France, neste livro pretendo uma sátira contra André Gide. Escolhi este nome por ser uma contradição, oui e non. Para André Gide, não há sim nem não. Não há bem nem mal. Não há passado nem futuro. Não há distinção entre virtude e vício. Tudo lhe é indiferente. O que há de perverso no gidismo é que ele destrói nas criaturas humanas o sentido do bem e do mal, a capacidade de escolha. É como aquele inseto relatado por Fabre, que, ao ferrar suas presas, termina diluindo-as, transformando-as numa espécie de geleia fácil de ser deglutida. André Gide é um desses insetos, que mergulha seu ferrão na indistinção de todos os valores modernos. Monsieur Wynne é precisamente este homem para o qual não existe nem sim nem não. Precisamos, meu caro Alceu, mergulhar no grande mistério que é Deus e sua Igreja. Precisamos ser envolvidos, sem temor, neste grande mistério que nos envolve, que nos engloba, que nos cerca, que nos une indelevelmente numa espécie de matrimônio místico e sagrado. Ou é isso, ou é a danação eterna. Fecha a carta. Percebe-se o diálogo com a mística própria dos carmelitas espanhóis do século XVII, especialmente Santa Teresa de Ávila e seu ideal místico de uma união quase hierogâmica com o sagrado. Ora, não se pode querer uma única perspectiva de compreensão da ideia de mística, uma vez que esta é sempre mutante, contextualizada e atravessada pelas forças e dinâmicas de cada época, obrigando que este mesmo conceito sofra os mais diversos processos de diferenciação e até mesmo de marginalização e incompreensão, conforme bem nos alerta Michel de Certeau no seu livro Le lieu de l'autre, l'histoire religieuse et mystique. E quando se trata da experiência moderna de mística presente na literatura, lembro aqui da ficção de Georges Bernanos e da crítica literária de Alceu Moroso Lima. Então, cito o que afirmou meu amigo Eduardo Guerreiro Losso, no seu ensaio Teoria Crítica da Mística e Teoria da Literatura, a citação. A mística moderna nos apresenta um sujeito que, devido à sua perda de horizonte de valores metafísicos, remete cada vez mais para si mesmo. A falta de orientação metafísica torna a própria subjetividade incerta e deixa aparecer a busca pela verdade e autenticidade, assim como a saudade, direcionada a si mesma através da aniquilação de si, da experiência da diferença e do desenraizamento radical. Ao contrário da mística anterior, que proporia a união mística com o absoluto, a indistinção de sujeito e objeto, a mística na modernidade procura o contato com o outro já em si mesmo, em vez da humilhação, que é também um sentimento de elevação, da autodiminuição, que também é autoengrandecimento,
o artista moderno duvida desse modelo de aniquilamento do eu e inventa o outro, fecha a citação. Podemos dizer que, neste momento, Bernanos e Alceu invertem a direção do que se poderia esperar de um artista moderno na perspectiva defendida acima por Eduardo Loos, ou seja, enquanto a modernidade pratica as mais diferentes formas de mística, inclusive uma neomística ateia sem Deus, Bernanos e Alceu defendem uma espécie de retorno àquela noção mais tradicional de mística teocêntrica, corroborada e praticada ao longo dos séculos por santos, santas, clérigos, religiosos, leigos e leigas, que mergulharam profundamente em águas mais profundas do absoluto, do mistério, do inefável. Tanto que, nesta carta a Bernanos, em janeiro de 42, Alceu afirmou: o mundo moderno perdeu a vocação para a verdade e para a paixão em nome da vontade pela destruição. A linguagem interior do homem está reprimida, anulada, que o faz perder a abertura ao sagrado, à perfeição. E perde-se mais a comunicação ecumênica, a participação na verdade, na beleza. O homem moderno perdeu sua comunhão, sua humanidade entrou numa crise fremente com este mundo que o atrai e do qual não consegue repelir. As guerras, as bombas provocam o escândalo de um mundo cadavérico que produz uma poesia igualmente cadavérica, que provoca o escândalo da verdade. A verdade está mutilada, a poesia está mutilada, este mundo está mutilado. O eu está mutilado. Somente a inserção e a permanência no mistério poderá nos resgatar, nos fará respirar e resistir a esse caos generalizado no qual vivemos, encerra a carta. Devemos afirmar a necessidade de se diferenciar e particularizar as mais diversas praxes místicas, respeitando sempre o contexto, as forças motivadoras e, principalmente, os sujeitos envolvidos e praticantes. Não se pode compreender as experiências místicas ignorando a noção de transformação e movimento inerente a estas mesmas experiências. Talvez resida, neste aspecto, uma imensa dificuldade que a crítica literária tem apresentado, pelo menos aqui no Brasil, em compreender o pensamento de Alceu e Bernanos, pelo menos deste primeiro Alceu, ressalto, que dialogou e foi muito amigo pessoal do romancista francês entre 1925, início da correspondência, até 1948, quando da morte de Bernanos. Sabe-se que Alceu Moroso Lima, a partir dos anos 50, sofreu uma profunda mutação ideológica que influenciou diretamente na construção do seu pensamento e na sua maneira de encarar a vida, o mundo, a teologia e a igreja. Tenho algumas pistas para se compreender esta mudança de Alceu. Letra A amizade epistolar e o convívio pessoal com Thomas Merton, com quem Alceu teve contato pessoal acerca de noções sobre pluralismo religioso e ecumenismo, bem como diferentes tipos de asceses orientais e uma mística integrada na vida comum e cotidiana. Letra B. A reflexão teológica de Dominique Chenier e Yves Congar, teólogos dominicanos, futuros peritos do Concílio Vaticano II, com quem Alceu conviveu durante as várias temporadas em que passou no convento dominicano de Saint-Jacques, em Paris, no caso de Chenier, e na Cúria Geral dos Dominicanos, em Roma, no caso de Congar, por influência direta do poeta Murilo Mendes, que no final dos anos 50 vivia e lecionava na Universidade de Roma e estabeleceu amizade e contato direto com Yves Congar. Letra C. A mística cósmica de Teilhard de Chardin, teólogo jesuíta que Alceu conheceu nos Estados Unidos, no início dos anos 50, quando o pensador brasileiro ocupou a presidência do Departamento Cultural da União Pan-Americana, futura Unesco, e teve contato com toda a reflexão teológica e filosófica de Chardin, ainda hoje incompreendida por muitos. Poderia citar outras influências que contribuíram para a guinada ideológica de Tristão de Ataíde, todavia, creio que estas foram as mais significativas. Jorge Bernanos não conheceu o Alceu dos anos 60, 70, início dos 80, época marcada de um profetismo deste em denunciar os sadismos do regime militar brasileiro e suas torturas institucionalizadas pela Lei de Segurança Nacional. Bernanos não viu Alceu defender o Concílio Vaticano II, a renovação pastoral e teológica da Igreja, as conferências episcopais latino-americanas, especialmente a de Medellín, a teologia da libertação e o então profetismo da CNBB e de algumas figuras do episcopado brasileiro. Destaco aqui Dom Helder Câmara, outro grande amigo de Alceu desde a época da ação católica e do integralismo. Bernanos não viu Alceu em 1979, em companhia de Antônio Cândido e Sérgio Buarque de Holanda,
assinando a ata de fundação do Partido dos Trabalhadores, o PT, e recebendo após sua cerimônia o então líder metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva para almoçar na Abadia Beneditina de Santa Maria, em São Paulo, cuja abadesa era a filha de Alceu, a Madre Maria Teresa Amoroso Lima. Certamente, Bernanos não teria aceitado e convivido com este último Alceu. Não teriam trocado 89 cartas ao longo de 28 anos. Não teriam refletido, na crítica literária de cada um, a obra e o pensamento do outro. Bernanos era intransigente e, segundo o grande poeta Jorge Lima, entre aspas, estranhamente autoritário, porém necessário. Contudo, em 1973, ao lançar pela editora Vozes o seu precioso livro Memórias Improvisadas, Alceu lembrou pela última vez do amigo francês e a sua influência, afirmando, dois pontos, a posição de Bernanos sempre foi extremamente radical. Personalidade inconfundível, não se adaptava e não se adequava a coisa alguma e a nenhum partido. Era um exilado no mundo moderno, uma espécie de feudal. Sendo um agressivo por temperamento, mostrava-se frequentemente capaz das maiores manifestações de ternura. No fundo, era um homem desarvorado num mundo onde se sentia um estranho, um anjo caído ou um feudal egresso da Idade Média. Jamais aceitou a vida moderna, daí seu horror aos Estados Unidos, país onde nunca pisou. É que não podia entender a civilização mecânica, a civilização do robô, como costumava dizer. Era um cruzado, um cavaleiro de outras eras perdido neste mundo. Bernanos foi para mim a reação agressiva, violenta ao diletantismo, ao ceticismo, a tudo aquilo que exercera tão grande influência sobre a minha evolução intelectual, do evolucionismo spenceriano ao evolucionismo bergsoniano. Uma fase igualmente difícil, caótica, da grande decepção com relação ao Brasil, sua cultura, sua política, sua literatura. Fecha a citação. Assim, podemos afirmar e acreditar que a amizade e o respeito mútuos são possíveis na diversidade. Podemos construir uma harmonia dos contrários que transcenda as adversidades e os paradoxos. Não estaria aí, nesta perspectiva, uma possibilidade de se viver e construir uma experiência de mística contemporânea necessária e vital a estes tempos sombrios de hoje em dia? Acredito que sim. Obrigado. Falei que dava no couro? Bom de serviço, bom de serviço, bom de serviço. Abrimos, então, uma rodada breve de perguntas, né? Ok. Parabéns, Leandro. Para essa hora da noite, você conseguiu nos manter acesos com seu texto tão bem encadeado, tão bem, bem feito, né? Botando em diálogo esses dois grandes homens. Para mim não é propriamente uma pergunta, é uma observação, um comentário que o seu texto me suscitou. Simone Weil, que eu estudei bastante, a filósofa francesa, que era comunista nos seus primeiros anos da sua curta vida, antes do seu encontro com o cristianismo, foi se alistar na coluna do Ruth na Guerra da Espanha. Do Ruth era comunista, miliciano, e ali ela ficou horrorizada com o que viu. Se decepcionou completamente com os companheiros que ela amava, que ela admirava e tal. Por outro lado, Bernanos estava na Espanha e ficou horrorizado com o que os franquistas faziam. Os franquistas do lado dos quais ele estava. Aí escreveu o famoso livro Cemitérios ao Luar e tal. E Simone Weil, então, escreveu uma carta a Bernanos, a qual ele nunca respondeu, mas que, quando ele morreu, descobriram que ele levava no bolso, dentro da roupa, onde ela diz, e eu acho que eu gostaria de fazer esse comentário, porque eu acho que enlaça com o que você falou no final, é possível o diálogo e a amizade na diversidade. Ela diz na carta, o senhor é royaliste, discípulo de Drummond, e, no entanto, eu sinto o senhor mais próximo de mim do que aqueles companheiros ao lado dos quais eu fui lutar. Ou seja, entre duas pessoas que buscam sinceramente a verdade, eu acho que estão dispostas a abrir mão, às vezes, de suas convicções mais arraigadas, né? Aí pode haver uma experiência que eu chamaria de mística, né? Onde Deus, que é a verdade, brilha, né? Então, o seu caso que você estudou de Alceu com Bernanos, eu me lembrei da jovem Simone Weil, que escreveu para Bernanos e que também teve essa mesma experiência.
Bem, segundo relatos de vários na época, o Bernanos ele era muito difícil para se lidar. Ele era uma pessoa totalmente intempestiva, inflexível. Eu tenho um amigo lá, professor comigo na UFMG, que diz que o Bernanos era o Bolsonaro da época, né? Ou seja, não sei até que ponto é verdade, né? Nem entro no mérito. Mas ele fala que era, o Bernanos é mais inteligente, mas assim, pela inflexibilidade de debate, dizer que era impossível debater com ele. Mas, por exemplo, o Jorge Lima foi mais próximo do Bernanos do que o próprio Alceu. Mais próximo fisicamente. Porque, por exemplo, o Jorge Lima praticamente ia toda semana visitar Bernanos em Barbacena. Lembrando que o Bernanos mora no Brasil de 38 a 45. Ele passa 7 anos no Brasil. E quando ele vem da França, ele mora um mês mais ou menos no Rio de Janeiro. Depois ele vai para Itaipava, lá em Petrópolis. De Itaipava ele vai para Juiz de Fora. Juiz de Fora ele vai para Pirapora, muito longe do interior de Minas. E de Pirapora ele vem para Barbacena, onde ele passa mais tempo. Então, dos 7 anos no Brasil, 5 foram vividos em Barbacena. Os outros 2 foi ele, né, para lá e para cá, ficava 3 meses aqui, 2 meses ali. Com 6 filhos, né? Então trouxe seus 6 filhos, de esposa, uma cunhada, e ficava para cima e para baixo, né? Morava um tempinho aqui, um tempinho ali, mas em Barbacena ele se fixou numa fazenda que tinha o nome de Cruz das Almas, que foi doada para ele, vamos dizer assim, inclusive doada de papel, pelo Afonso Arinos. E o Jorge Lima, ele pegava o trem na Central do Brasil, e ia praticamente toda semana encontrar com o Bernanos, especialmente aos domingos. Por quê? Porque ele pegava o trem na Central do Brasil às 7 horas da manhã, chegava às 10 em Barbacena e assistiam à missa, os 2, 11 horas na matriz de Barbacena. E o Jorge Lima tem uma carta para o Alceu que ele fala assim, eu quero deixar de ir lá, mas eu preciso ir lá, porque a gente pensa diferente, a gente age diferente, mas, acima de tudo, nós somos amigos e nos respeitamos. É um pouco dessa situação que você está falando e que eu acho que, hoje em dia, é tão difícil, porque parece que o mundo virou, né, uma guerra de extremos, né, vamos dizer. Bom, parabéns, mais uma vez, pela bela conferência. E eu queria te perguntar o seguinte, quando o seu final é um desejo ou você acha que é possível se realizar? Em outras palavras, é uma utopia? Achar que a mística e a literatura e a poética possam levar a caminhos de conciliação? Ou, na realidade, você é cético e duvida disso? Não, eu não sou cético, não. E eu acredito que é possível, sim. Eu acho que aqui é um exemplo disso, né? Nós estamos aqui, o que tem de diversidade aqui, de linhas teológicas, de investigação teológica, inclusive de ideologia dentro da própria teologia, aqui é um espaço de diversidade desde a manhã. Então, eu acho que assim, é totalmente possível, e a gente já viu isso acontecer na história da própria teologia, na história da literatura, dos convívios, daquilo que, quando você me dava aula, você falava que, muitas vezes, a literatura é mais interessante estudarmos a vida literária do que, em muitos casos, os textos literários. O convívio dessa noção complexa que é a vida literária. A gente tem, no caso da literatura brasileira, vários exemplos de harmonia dos contrários. Eu acho que, na atualidade, nessa contemporaneidade, foi aquilo que nós vimos de manhã e discutimos aqui de manhã um pouco. Eu acho que, realmente, a mística, a poesia, a sensibilidade, a beleza, ela, se não vence ainda completamente, eu acho que, em algumas realidades, elas estão vencendo. Claro, aí seria utópico uma totalidade disso. Agora, eu acho que, por exemplo, uma experiência como essa aqui é a prova que é possível isso, é possível harmonizar os contrários, é possível, inclusive, não crer em Deus e estarmos aqui discutindo essas questões. Porque aqui tem muitas pessoas que eu sei que não creem em Deus, né? Tem vários amigos aqui que eu sei que não são pessoas, né, crentes em algum tipo de religião, mas estão aqui dialogando, conversando. Então, acho que isso aqui já é a prova de que é possível a mística e a beleza, né? Harmonizar os contrários, né?